Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. No ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E nosso comentarista, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, doutor. Glauco. Bom dia a todos. E vamos aos destaques desta edição. O governo apresenta hoje no Congresso proposta da reforma da Previdência. Operador do PSDB punha notas de dinheiro da propina para banho de sol. Sindicato tenta acordo com a Volks de Taubaté. E o Carnaval está chegando. Já em nossos estúdios, começamos com o destaque nacional. O governo vai apresentar ainda na manhã de hoje no Congresso Nacional a sua proposta da reforma da Previdência. O previsto é que o próprio presidente Jair Bolsonaro entregue o texto pessoalmente ao presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia. À noite, o presidente deve falar à nação pela TV defendendo a aprovação do projeto. Em algumas capitais, estão previstas manifestações contra a reforma. Os prontos já conhecidos da reforma são idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, e um período de transição de 12 anos. O tempo de transição proposto pelo governo Bolsonaro é bem menor que o proposto pelo governo Michel Temer, que previa 21 anos. A proposta deve mexer nas alíquotas de contribuição de trabalhadores. O governo quer deixar claro também que a reforma também vai alcançar servidores públicos e militares, mas os detalhes ainda são desconhecidos. A equipe econômica tem informado que pretende implementar um regime de capitalização pelo qual cada trabalhador financia a própria aposentadoria, com depósitos em uma conta individual. Pelas contas do governo, contestadas por algumas entidades de classe, no ano passado, o rombo previdenciário total, setor privado, servidores públicos e militares, superou 290 bilhões de reais. E os números indicam que o rombo tende a aumentar nos próximos anos com o envelhecimento da população. Segundo o IBGE, o Brasil terá 73 milhões de idosos em 2060, ou seja, cerca de 32% da população contra os atuais 13%. Dia de muita tensão em Brasília e para todos os brasileiros, não? Me dá a impressão que o clima está melhor do que anteriormente para a aprovação dessa reforma. O governo tem batido muito, né? Toda vez que o Paulo Guedes abre a boca, ele fala que a forma como é feita a aposentadoria no Brasil, você privilegia poucos, né? E às custas do sofrimento ou das dificuldades de muitos, né? Porque, na verdade, a maior parte do déficit ele vem realmente do funcionalismo público, né? Principalmente o judiciário e o legislativo. Então, eles estão passando essa mensagem, né, de que realmente o trabalhador é que tem que ser preservado, porque a gente não pode deixar acontecer o que aconteceu na Grécia, né? Quer dizer, a Grécia chegou em determinado momento que o governo literalmente parou de pagar todo mundo, quer dizer. E por quê? Porque a coisa foi indo, chega uma hora que você não tem mais dinheiro, quer dizer. E se não houver essa reforma, os investidores não veem o Brasil como um lugar seguro, porque o déficit público, quer dizer, a dívida
do governo só vai aumentando. Né? A história do cheque especial. Né? Quer dizer, se você está ganhando R$ 3.000 por mês e gasta R$ 4.000 por mês, não tem jeito, você vai acabar na cadeia porque você vai dever tanto que então tem que ser feito alguma coisa. Me parece que o clima é melhor. Junto com isso também, ações do tipo da GM, da Ford, que vai fechar a fábrica em São Caetano e tal, São Bernardo, né? Da Ford, também deixam o trabalhador mais acuado. E importante é que o trabalhador, que não é o servidor público, né, que é o maior beneficiado sempre nessa história, ele realmente entenda que isso está sendo feito para que o governo não entre em colapso. Né? Não tem dúvida. O consenso com relação aos números já existe. Não existe, não. Não existe, não. Cada um apresenta um número. Esse é o problema. Eu não concluí a minha ideia, mas vamos para a próxima notícia, que da próxima vez a gente, concluindo, de repente a gente pode pegar a carona no QI. A frase completa fica mais fácil de a gente interpretar depois então de vai responder. lá, vamos lá com a frase completa. Exatamente. Mas continuando aqui, a entrega do projeto de reforma é um outro viés aqui. De reforma da Previdência seria mais tranquila se o presidente mantivesse a estatura que o cargo exige. Ontem, a revista Veja divulgou áudios com troca de mensagens entre Bolsonaro e o ministro demitido Gustavo Bebiano, que revelam, pelo menos, o clima nos bastidores de um governo que mal começou. Na semana passada, o então ministro Bebiano tinha afirmado que havia falado 3 vezes com Jair Bolsonaro no último dia 12. No dia seguinte, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, disse que as conversas não aconteceram e que era mentira absoluta. Era uma tentativa de tirar do colo do pai acusações de fraude do PSL no uso de dinheiro do fundo partidário com seus candidatos laranja. Áudios, agora divulgados, mostram 3 mensagens por WhatsApp entre ex-ministro e o presidente. Ficou claro que o presidente Bolsonaro e seu filho Carlos mentiram. Bebiano não saiu atirando contra Bolsonaro como alguns temiam, mas não tem poupado o filho. Diz que foi demitido pelo filho Carlos Bolsonaro, que envenena, faz macumba na cabeça do pai. Está parecendo uma peça de Shakespeare isso aí, né? O filho tramando e tal. O fato concreto é que não tem o menor sentido, né? O filho do Bolsonaro ficar pautando o presidente da República. Quer dizer, ou ele se impõe ou vai criar problemas, porque isso é um pequeno problema que aconteceu. O que está acontecendo, o que os deputados estão falando? Como é que eu posso ir lá conversar com o presidente, tá? Expor meus problemas, as dificuldades que o Congresso está tendo, se eu tenho o risco desse áudio ser vazado? Primeira questão. Segunda questão que eu não vejo ninguém discutindo é se existe algum problema legal nessa história. Será que eu posso divulgar uma fala do presidente que foi obtida mediante uma conversa privada e sem autorização dele? Quer dizer, eu posso fazer isso? Quer dizer, isso aí pode ter repercussões importantíssimas no cenário nacional. Quer dizer, a dúvida minha é a seguinte: eu posso, porque está na cara que quem vazou isso aí para a Veja foi o próprio Bebiano, né? Que ele tirou essas conversas do celular dele e passou para a Veja, a não ser que ele tenha retransmitido isso para alguém, que também é possível que ele tenha retransmitido para alguém e alguém tenha passado para a Veja. Agora, com relação à questão dos candidatos laranja, na minha opinião, acho que nem o Bebiano e nem o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Quer dizer, quem vai ter que responder por isso é o presidente do diretório estadual, porque é ele que designou, ele que autorizou os candidatos e ele que, com certeza, manipulou a distribuição das verbas, né? Perfeito. E ontem a Câmara dos Deputados deu um recado a Bolsonaro. Aprovou em votação simbólica o projeto que suspende os efeitos do decreto presidencial que permite a servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas impor sigilo secreto ou ultra-secreto a dados públicos. O decreto tinha sido assinado pelo vice-general Mourão quando Bolsonaro estava hospitalizado. Foram 367 votos a 57. Só o PSL votou contra. Como se vê, ainda não há um alinhamento automático às propostas do governo. E o governo vai ter de negociar, sim, para aprovar
suas reformas. Como em todo o governo, né? Quer dizer, em São José precisa fazer isso, em São Paulo precisa fazer isso, quer dizer, os poderes são autônomos e, na verdade, o executivo depende mais do legislativo do que o legislativo depende do executivo, né? Quer dizer, se o legislativo não estiver alinhado com o executivo, não se aprova nada, além de você correr o risco sempre de sofrer um impeachment, né? Sim, a negociação, perfeito, é sempre bem-vinda e necessária. Agora a gente tem que prestar atenção se não vai ser repetido o modelo do toma lá, dá cá, tão presente na plataforma do presidente. Eu acho que o toma lá da cá sempre existe, viu, Zé? Pode não ser na forma de dinheiro, mas na forma de concessões, eu acho que acaba sempre existindo, porque em toda relação, na verdade, toda relação interpessoal, existe o toma lá da cá. Sim, mas pode ser que eu tenha me expressado mal, toma lá da cá de dinheiro. Sim, exatamente, eu entendi perfeitamente, sem corrupção, né? Pois é, e a proposta da lei anticrime que o ministro Sérgio Moro levou ontem ao Congresso é uma mostra de que o governo pensa sim no que os parlamentares estão pensando. Tanto é assim que a lei anticrime foi fatiada, uma prática muito conhecida no Congresso Nacional. O ministro Moro reconheceu a motivação política da separação do projeto que criminaliza o Caixa 2. Admitiu que o fatiamento da proposta foi feito para agradar parlamentares, mas não disse que foi para agradar e acalmar parlamentares envolvidos com Caixa 2 e na mira da Lava Jato. É uma estratégia para que outros pontos sejam aprovados mais rapidamente. Conforme lembra o G1, a resistência à proposta no Congresso vem de longe. Em 2016, a Câmara chegou a aprovar a criminalização do Caixa 2. A proposta foi para o Senado, ficou parada lá e acabou arquivada. Na época, o então juiz Sérgio Moro defendeu a criminalização do Caixa 2 como fundamental para combater o que várias vezes chamou de trapaça, atentado à democracia. Hoje, o Caixa 2 é tratado na lei eleitoral como omissão de informações. A proposta encaminhada agora por Moro altera o artigo 350 do Código Eleitoral para detalhar o crime com pena de 2 a 5 anos, podendo ser aumentada em até 2/3 se houver participação de agentes públicos na prática criminosa. O líder da oposição, Alessandro Molon, disse que o fatiamento da proposta é um retrocesso e um sinal de que o Congresso não trate os crimes de Caixa 2 como prioridade. Bom, digamos que foi uma atitude, na minha opinião, sensata, porque se você tem, você quer aprovar 10 coisas, por causa de uma coisa, pode ser que você não aprove as outras 9, é melhor realmente separar essa uma coisa e aprovar as 9, que já é um grande avanço. Agora, o que é errado no Brasil, que em alguns países não é assim, que assuntos pertinentes ao próprio Congresso são decididos, às vezes, por outras instâncias. Quer dizer, não tem como você querer que o Congresso vote uma lei contra o próprio deputado, quer dizer, sendo que parece que tem mais de 80 envolvidos na Lava Jato. Quer dizer, o problema é esse, né? Que nem o Congresso arbitrar o próprio salário. O Congresso arbitra suas próprias vantagens. Quer dizer, tinha que ter um sistema, vamos dizer assim, não vou dizer paralelo, que fizesse essas decisões fora da decisão do Congresso. Porque como é que você deixa, como é que se chama lá, a raposa tomando conta do galinheiro? Isso não vai dar certo. Quer dizer, mas eu acho que eles agiram com sensatez e estão mostrando que estão sabendo que tem que negociar, né? Pois é. Preso, Paulo Preto segue para Curitiba na sexta-feira. Olha só o que está rolando nessa quarta-feira, realmente quente, aí, terça e quarta-feira, começo da semana, difícil. A 60ª fase da Lava Jato, deflagrada na manhã desta terça-feira pela Polícia Federal de Curitiba, prendeu o taubateano Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado como operador de esquemas envolvendo o PSDB em São Paulo. A operação recebeu o nome de Ad Infinitum
Segundo o Ministério Público Federal do Paraná, 12 mandados de busca foram expedidos, entre eles em endereços de Paulo Preto e do ex-chanceler Aloísio Nunes Ferreira Filho. A operação investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro de corrupção praticado pela Odebrecht e por Paulo Preto e outros 3 operadores que atuaram entre 2007 e 2017. Segundo o MPF, as transações investigadas superam 130 milhões de reais, que correspondiam ao saldo de contas controladas por Paulo Preto na Suíça no início de 2017. Na sexta-feira, ele deverá ser levado para Curitiba. As investigações revelaram a atuação de Paulo Preto como operador financeiro, com um importante papel num complexo conjunto de operações de lavagem de dinheiro em favor da empreiteira Odebrecht. Paulo Preto teria disponibilizado, no segundo semestre de 2010, 100 milhões de reais em espécie para um operador no Brasil, que teria entregue os valores ao setor de operações estruturadas da Odebrecht, aos cuidados de um doleiro. Esse doleiro pagava propinas a mando da empresa a vários agentes públicos e políticos, inclusive da Petrobras. Segundo o MPF, propinas foram pagas pela empreiteira em espécie para 6 diretores e gerentes da Petrobras. Procurada, a defesa de Paulo Preto informou que não vai comentar a operação e a prisão de seu cliente. Abre aspas. Não tivemos acesso a qualquer documentação ainda, fecha aspas, informou a defesa. O que chama atenção é o volume, né? Eles dobraram a meta? Dobraram a meta. Mas né? você sabe por que chama ad infinito? Não? Porque diz que prende e o Gilmar solta. Prende e solta ad infinito. Mas parece que dessa vez ele não vai sair, não. Porque ele está sendo preso porque apesar de depois de iniciado o processo contra ele em prisão domiciliar, ele continuou movimentando. Ele arrumou lá as contas dele na Suíça, fez transferências para tentar livrar uma parte do dinheiro, né? Então, parece que agora ele não vai conseguir sair. Paulo Preto era o nome de confiança do Serra, né? Chegou a ser diretor da Dersa, né? Então, não sei onde é que vai parar isso aí, não. Agora, achei muito interessante a atitude do Aloísio Nunes de se licenciar do cargo dele lá de desenvolvimento econômico, parece no governo do Dória, né? Assim como fez também o Kassab, quer dizer, porque para evitar que as coisas se contaminem, né? É importante que as pessoas assumam as suas responsabilidades e não atrapalhem outros novos governos, né? Acho que nós vamos falar aqui que o Aloísio Nunes Ferreira pediu demissão, né, nessa terça-feira do cargo de presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, a Invest-SP, após ter sido alvo, nesta manhã, de mandados de busca e apreensão nessa nova fase da Operação Lava Jato. A decisão foi anunciada depois de reunião com o governador João Dória. Nunes foi ministro das Relações Exteriores do governo de Michel Temer. E, de acordo com o Ministério Público Federal, a operação investiga esse complexo esquema de lavagem de dinheiro de corrupção praticada pela Odebrecht por Paulo Vieira de Souza, também conhecido aí como nosso Paulo Preto, como já falaram, né? Paulo Preto é apontado como o operador de esquemas envolvendo o PSDB. No pedido de demissão, Nunes diz ter sido surpreendido pela diligência da Polícia Federal. Abre aspas, não tive até agora acesso aos autos de inquérito em que sou investigado, mas o fato incontornável é a repercussão negativa desse incidente que mortifica a mim e a minha família e que também pode atingir o governo de Vossa Excelência, fecha aspas, ele escreveu. Agora, isso é uma queixa recorrente dos acusados, né? De não terem acesso aos autos, né? Isso é uma coisa que está errada, né? Porque, a rigor, você tem que saber exatamente por que você está sendo acusado, né? E como nós comentamos aqui no começo, uma semana que realmente começou quente e hoje, particularmente nesta quarta-feira, nós teremos aí decisões muito importantes, ou o começo de decisões muito, muito importantes para a gente. Mas a gente vai para um breve comercial aqui e, na volta, nós temos uma coisa especial aqui para você, que é uma entrevista
com o Miguel Monteiro, que é pesquisador do INPE, criador do bloco Lá em Cuba Lá. Entrevista e muito mais notícias para você logo após ao comercial. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook da SP Rio Mais e do jornal O Vale. Portanto, a sua participação é para lá de bem-vinda, tá bom? A gente volta logo após o comercial. Pois é, está chegando aquele tempo esperado para todo brasileiro, seja o folião, seja aquele que só quer descansar, mas o carnaval marca todos nós brasileiros aí e é uma data para lá de esperada. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio da SP Rio Mais o Miguel Monteiro, pesquisador do INPE, criador, como eu já falei na chamada aqui, do bloco. Ele é criador, fundador, ele que organiza e é um grande incentivador do Lá em Cuba Lá. Miguel Monteiro, seja muito bem-vindo, é muita animação aí para começar, né? Eu que agradeço, Glauco. Muito obrigado, Zé e a SPRI pelo convite. Então, e antes de começar, vou te pedir uma licença aqui. Durante a entrevista, vocês vão ver aí vários registros do Lá em Cuba Lá, em áudio, vídeo, vocês vão poder sentir. Mas eu quero, antes de começar a entrevista, a gente ouvir aí a marchinha do bloco, já para dar o clima da entrevista. Quero passar lá em Cuba lá, lá em Cuba lá. Sou Piraquara e quero brincar, Piracauá, quero passar. Foi num dia de chuva, Osvaldo cantou, Portuga trouxe a roupa e índio recusou. No dia de sol, Portuga fardado, o índio fala vai ter que ficar pelado. O índio fala vai ter que ficar pelado. Lá em Cuba lá, lá em Cuba lá. Sou Piraquara e quero brincar, Piracauá, quero passar. Então, Miguel, conta pra gente aí um pouquinho da história do Lá em Cuba Lá. Vamos começar pelo nome, né? Como é que vocês chegaram a esse nome e de onde vocês vêm? Bom, Zé, obrigado. Parece um pouco esquisito ou estranho para um bloco de carnaval um nome tão grande também, né? Na verdade, em 2009, eu sou pesquisador no INPE, né? E em 2009, no INPE nós temos vários cursos de não graduação, mas de pós-graduação, e também dou aulas. E num desses cursos, nossos alunos e tal, a gente imaginou que, quer dizer, haviam habilidades e interesses, e o que a gente fez naquele ano foi tentar mobilizar um pouco internamente se a gente não podia, de alguma forma, também falar para a cidade alguma coisa. E falar isso através do carnaval, porque ali tinha gente que compunha, enfim, falava e contar algumas coisas e trazer um pouquinho também de algumas discussões que acontecem, são de interesse sociocomunitário, no carnaval, que é um lugar, que é um momento de festa, mas é um momento de celebração, mas pode ser um momento também de um pouquinho de reflexão. Então, essa foi a ideia. E, nesse momento, havia amigos que estavam em Cuba, na verdade, fazendo uma conferência ou alguma coisa, e a gente estava conversando por enfim, esses dispositivos aí que começavam mais naquele momento, e acabou falando, estão lá em Cuba lá, e lá em Cuba lá, e ficou essa história no começo do bloco. Mas, daí para frente, o bloco ganhou várias parcerias. A cidade, principalmente, uma parceria inicial com o Newton Blau, que é um músico folclorista, um grande conhecedor da cultura piraquá, da cultura
do Vale. E ele é tratado com o mestre Blau, né? E que faz os arranjos, é isso? Pois é, o Blau, além, quer dizer, Blau é compositor, é músico, compositor, faz os arranjos e nos ajuda, na verdade, ajuda em tudo. E também foi um momento de integração entre sair, né, de estudantes e pesquisadores do INPE, mas encontrar a cidade também, encontrar uma série de organizações, uma série de outros blocos, uma série de outros parceiros, uma série de outras associações, comunidades, grupos que também estavam interessados em fazer um carnaval de rua. Quer dizer, voltar a ter um carnaval de rua, essa é a questão. Quer dizer, a cidade, a gente estuda, quer dizer, a cidade é meu objeto de trabalho. Eu trabalho com a cidade, aliás, dar os parabéns a essa iniciativa, que é a iniciativa regional que você estava falando. A gente está num momento de grande transformação no Vale, que é a transformação do Vale numa região metropolitana, né? E é importante que você tenha essa vocação regional numa série de atividades. Então, o SPRio está de parabéns nesse sentido. Miguel, só uma perguntinha. Você é originariamente de onde? Eu vi um R aí meio nordestino. Eu sou quase. Eu sou um sudestino nordestino. Na verdade, eu sou do Espírito Santo, que é de Vitória, que é a capital secreta do mundo, né? Então, isso. Então, o Espírito Santo, metade está no Sudeste, a outra metade está no Nordeste. E tem um bom carnaval também, né? Já volta a ter um carnaval de rua interessante, quer dizer, e a perspectiva da gente com o carnaval é um pouco essa, é voltar a ter o carnaval de rua, que aliás, há alguns anos isso vem, né? É uma maneira, né, de alguma maneira, é uma maneira simpática também da, vamos dizer, comunidade científica se misturar um pouco com a população em geral, não é isso também? Quer dizer, foi o que a gente tentou fazer, não tentou fazer, foi o que a gente, um interesse pessoal de todo mundo no começo, mas é um carnaval para a rua, né? E encontrar a cidade. E porque, como a gente diz, quer dizer, a cidade é o lugar da festa, a rua é a festa. Então, a gente precisa retomar a rua, né? A rua é nossa, então a gente precisa encontrar com a rua. A rua no sentido literal e no sentido figurado. E aí foi esse momento de encontro. Então, nesses 11 anos, cresceu muito, porque, na verdade, é uma atividade, a quarta-feira é bem antes do carnaval, então, pré-carnaval, pré-pré-carnaval. O pré-carnaval de São José, historicamente, ainda hoje, ele é feito pelo bloco Pirô Piraquara, que é um bloco fantástico, tradicional da cidade, às quintas-feiras, então, esse ano também. E a gente só começou na quarta, querendo apenas fazer um pequeno desfile e uma pequena festa, simples. Uhum. Nós temos aqui, né, o início de tudo, é um videozinho do início de tudo, que ainda é coisa, parece que era sobre a dengue, né? Isso, porque cada ano, quer dizer, como a gente... É isso, né? Como que cada ano, isso em 2009, a gente, como eu disse, a gente queria fazer o carnaval, mas também trazer um tema sociocomunitário, tratar com alguma coisa que fosse de interesse da cidade e da região. E nesse ano de 2009, a gente teve uma epidemia de dengue, enfim, eram algumas coisas que a gente também estava tratando, e aí escolhemos a dengue como tema naquele ano. E se a gente for recuperar essa história, a cada ano a gente vem tratando de um tema, de alguma maneira, que tem um interesse e uma ligação com a região. E o desse ano qual vai ser? Então, e o tema desse ano, doutor Sebastião, exatamente foi o que eu falava aqui com o Zé, quer dizer, a gente está desde 2012, com a lei estadual, em 2015, a gente tem um momento de transformação no Vale, que é esse momento em que a gente tem uma nova estrutura, uma nova região administrativa, que são as regiões que foram criadas e estabelecidas por lei, que são as regiões metropolitanas. O Vale faz parte de uma delas, são 39 municípios, né, na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, dos quais você tem uma diversidade imensa. Você tem municípios com 1.500 habitantes e municípios com 720 mil habitantes. Você tem o Vale Histórico, o centro. Então, nesse momento, quer dizer, a gente achou importante rediscutir identidades, né? E também é um momento interessante no país, há uma dificuldade aí de muitas partes, muitos conflitos e muita confusão. E é importante que a gente reflita um pouco sobre isso, quer dizer, sobre as identidades no Vale. E a identidade, tem várias, nós temos várias. Aqui em São José, por exemplo, nós temos uma comunidade ribeirinha urbana, né? A comunidade Beira Rio, é uma comunidade ribeirinha, está aí. Né? E não é só aqui em São José, no Vale inteiro. Nós temos quilombolas no Vale, nós temos, enfim,
nós temos uma série de identidades que precisam ser observadas, precisam ser vistas e visíveis, né? E aí a gente resolveu discutir esse ano isso, mas trazendo uma identidade que é a identidade Piraquara, que é a identidade básica do Vale do Paraíba. Piraquara vem do tupi, que é pescaria, é aquele que mora ao longo do rio, né? O ribeirinho, que a gente chamava antigamente, ou chama ainda antigamente, não está aí, e que está virando um ribeirinho metropolitano. É isso que a gente tem hoje. Então, mas não deixa de ser ribeirinho. Então, o que a gente quis trazer nesse carnaval é essa brincadeira, contar e cantar Nós vamos o ter Piraquara. a gente tem aí? Vamos dar uma ouvida aí. A gente fez uma brincadeira com um texto, um poema do Oswald de Andrade, que se chama O Erro do Português. O Oswald de Andrade escreveu isso, dizia que se é o que canta o primeiro verso, né? Se os portugueses, quando os portugueses chegaram aqui, eles vestiram os índios. Se fosse o contrário, se fosse um dia de sol, né? Os índios teriam deixado pelados os portugueses. E talvez isso tenha sido o grande erro do começo dessa história toda, né? Foi um dia de chuva. Se fosse um dia de sol, a gente estaria um pouco diferente. E é um pouco disso que a gente vai contando aí nesse tema. Vamos falar sobre os ribeirinhos urbanos também, que resistem e residem no Vale. E brincar, que é o mais importante, quer dizer, levar todo mundo. É uma reunião que há muito tempo tem ido muitas famílias, muita criança. A Fundação Cassiano Ricardo tem ajudado com a ala de bonecões do bloco do Pirou Piraquara. Esses bonecões estão com a gente. A Banda de Santana, porque essa integração também é importante lembrar, que a gente tentou trazer aí para o bloco isso. Quer dizer, a gente toca. Quem toca com a gente é a Bandinha de Santana. A Banda de Santana tem quase 50 anos na cidade. Ela é comandada ainda hoje por seu Ditinho, quase 90 anos, um barbeiro que trabalha no centro da cidade. Talvez aqui tenha cortado, podem cortar ainda, que ele ainda é bom na navalha, faz a bala, não tem problema. Não vai cortar, a né? idade não. Esse seu Ditinho tocava antes tuba, né, um negócio meio pesado, agora ele toca uma coisinha mais leve, né, e o maestro Onofre e uma garotada um pouco mais nova, mas uma parte dessa banda, 10, a gente fez questão, está sempre saindo com a gente, né, sobre essa organização do bloco. Essa integração que é bonita, né? Isso, né? E temos outros grupos. Esse ano tem, enfim, o ano passado o Sofia da Vida, que é um bloco de mulheres aqui de São José, enfim, capoeiristas, o Maracatu de Mulheres. A gente tem procurado trazer uma série de grupos aí que tem se preocupado em fazer um carnaval de rua. Acho que essa é a questão. E a adesão ao bloco tem aumentado, né? Bom, como eu disse, Começou, né? Como você estava falando antes, a gente chama diretoria provisória permanente, não é à toa, é porque, na verdade, nós somos um coletivo, então não sou exatamente, quer dizer, temos um coletivo fundador e um coletivo que toca isso. E esse coletivo é responsável por colocar o bloco na rua, literalmente, né? Então, assim, não temos financiamento de ninguém, é um financiamento coletivo, de algumas maneiras, de formas, enfim, ninguém patrocina. Parcerias com o Parque Vicentina, que nos ajuda na abertura e tal, e ajuda. Tem uma camiseta, uma Isso, coisa? a gente faz uma camiseta, mas cada ano uma, devido ao tema, e aí essa camiseta ajuda um pouco com o orçamento, né? Esse ano tem também. E aí, mas não é necessário essa camiseta. A ideia básica do bloco é a rua sem cordão, sem restrição, vai quem quiser, só não pode, o que não pode é violência, só amor, não pode é confusão. E nunca tem dado, nesses 11 anos, né, tem sido bem tranquilo, sempre com a ajuda do trânsito também, que tem que dizer que tem ajudado a gente, né, permitido fazer o desenlace do caminho tranquilamente, até porque tem muita criança e é importante muito cuidado e calma. Miguel, né? vocês saem aonde, que horas e quando? Então, todos os anos, e a gente marcou isso, é sempre quarta-feira antes do Carnaval. Então, esse ano é dia 27, quarta-feira antes do Carnaval. Às 6h30, a gente começa a se concentrar, reunir na frente do Vicentino Aranha, que é nosso parceiro, no portão principal. A bandinha chega por volta das 7h, e lá pelas 7h30 a gente faz uma conversa, Dá uma esquentada. um esquenta, e às 8h em ponto a gente sai dali e vai pela 9 de julho, entra
na Serimbura, contorna pela frente do Vila Real e para dentro da Savema, que é a nossa parceira desde o começo. A Savema Que, aliás, lugar para lá de tradicional em São José É, também, né? Faz outro. parte da Isso. cultura aqui de São José. Savema é a sociedade dos amigos da Vila Ema e Afins, portanto é São José inteira, né? Porque Exatamente. Vila Ema e Afins vai até todos os distritos e por aí vai. Então, a Savema hoje com o presidente Marcos Pinheiro, que é nosso parceiro também, e a gente termina lá, entrando na Savema, mais ou menos 2 horas é o máximo de circuito, e ficamos ali até meia-noite, porque também é o horário que é o combinado. Mas é esse o circuito, e nesse circuito há uma integração muito grande, então, né? Porque muita gente da cidade tem ido, acho que acabou sendo uma oportunidade, né? Porque hoje tem um pouco mais, mas as pessoas têm aproveitado isso aí. Na verdade, a gente observa que há esse resgate progressivo do Carnaval de Rua, né? O Carnaval de Rua de São Paulo agora vai ser um enorme também, quer dizer, parece que a população está voltando para a rua para pular Carnaval, né? Quer dizer, isso tem acontecido há muito tempo, né? Em São Paulo, nos últimos anos, né? Agora, como em São Paulo, tudo se profissionaliza, né? Então, acaba ficando oficial. Ficando também. oficial e um grande negócio. E também é muito difícil, numa cidade do tamanho de São Paulo, você deixar a coisa um pouco menos oficializada ou notificada. Embora no Rio de Janeiro, quer dizer, isso tenha acontecido há muito mais tempo, o resgate do Carnaval de Rua, ele se oficializou e existe uma resistência a essa oficialização. A organização, né? Digamos que é um Isso, mote então- carioca. Né? Então, esses blocos, né, marcam, então é um segredo, aí tem um monte que sai aqui e ali e tal. Mas em São José não é uma cidade tão grande. A gente já teve um carnaval, né, anterior, tinha um carnaval mais oficial, desfiles, etc. E tem outros blocos, né? Amanhã, por exemplo, o Luiz Paulo Costa vem aqui falar do Engole Sapo. Isso, Né? o Engole Sapo é um bloco tradicionalíssimo também. 30 anos. Muitos e muitos anos, né? em E São tem também José. o bloco lá da Galinha Pintadinha, né? Galinha de Angola, Galinha Galinha de Angola, Pitadinha. é. Exato, a Galinha de Angola, que é um bloco que nasceu, é um bloco irmão do nosso, nasceu depois, o Blau ajudou também com a primeira composição, e ele sai no domingo, né? E aliás, eu, em geral, não estou aqui no domingo, mas tem sido um sucesso, porque muita gente fica em São José, né? Muitas famílias, crianças, e é um bloco que sai de dia, né? É E bom ele pras crianças, né? excelente para famílias e tal. O ano passado foram 5 mil pessoas. Que eu horas acho, então. e aonde? O Galinha da Angola ele sai no domingo. Tá. Né? E ele sai pela manhã de frente do Vicentino também, mas ele Tá. anda por ali e é pela manhã. Então ele tem oferecido essa oportunidade para quem fica na cidade. Não, fantástico isso daí, uma informação e um programa muito legal para você. E nós tivemos o prazer aqui, Miguel, muito legal você ter vindo, de receber aqui o representante da DPP, tá certo isso aí? É isso Diretoria aí. Permanente Provisória do Encubalá. Olha, parabéns primeiro pela iniciativa e outra coisa, a gente sabe que dá muito trabalho fazer isso, porque nada nasce pronto. verdade. Né? E dá muito trabalho de você ter esse negócio de todo mundo que está aí com você nessa diretoria. Pois Não, eu Zé. acho que as portas aqui estão sempre abertas para vocês e para toda a diretoria permanente provisória, seja quem for. Não é isso? Exatamente, por isso que ela é permanente e provisória. Então, quem estiver no comando, nesse momento na diretoria, eu agradeço bastante a vocês a oportunidade e convido, né, vocês, Glauco, Sebastião, Zé, a estarem lá com a gente na quarta-feira, famílias, e vão se divertir. Vai legal. ser- Então- É sempre um bom dia. Vamos fazer a festa, vamos ocupar a cidade. Obrigado. Com calma e com segurança. Relembrando para você, Exatamente. então, é verdade. Relembrando para vocês, o glorioso Encubalá, quarta-feira antes do Carnaval. Portanto, lá do dia 27 de fevereiro de 2019, com concentração inicial, tá certo? Às 18h30 no portão principal do Parque Vicentina Aranha, e às 20 horas, aí iniciando esse percurso que vai culminar naqueles que são de São José lá, no glorioso Savema, que onde eles devem chegar lá por volta das 22 horas, com todo esse percurso. Então, você que está nesse caminho, que já se localizou aí, vale a pena você acompanhar e, claro, acima de tudo, prestigiar esse grande trabalho de manter a tradição que já teve o resgate de Martinha e tudo mais. Parabéns a você, Miguel. Muito, muito obrigado mesmo.
E a gente vai aí para um rápido break e volta com o noticiário regional. Até já. Muito bom. Pois é, a gente volta com abre aspas, lembrando que nós estamos ao vivo aí pelo Facebook da SP Rio Mais e também do Jornal O Vale. Sempre muito, muito importante a sua participação aqui no nosso jornal. Nós estamos abertos para a sua crítica, para a sua sugestão e, claro, sempre muito com a sua participação. Daqui a pouco eu dou aí o muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, que a produção já me alertou aqui. Vamos de regional. O sindicato tenta acordo com a Volkswagen. O Sindicato dos Metalúrgicos informou que negocia com a Volkswagen um acordo para a produção de novos modelos na fábrica em Taubaté. Uma proposta será votada hoje em assembleia pelos funcionários. De acordo com o sindicato, o acordo tornaria viável a instalação da plataforma universal MQB. Essa plataforma é conhecida pela versatilidade, abrindo um leque para a produção de diversos modelos de diferentes segmentos. Se aprovado o acordo, a fábrica poderá produzir com exclusividade um novo modelo SUV e adotar a produção compartilhada de duas versões do Polo. Dentre as propostas levadas aos trabalhadores estão a garantia de estabilidade por 3 anos, a contratação de 80 funcionários temporários por 6 meses e o desligamento de 80 trabalhadores já inscritos no último programa de demissão voluntária. Caso seja aprovado com empregados, o acordo terá validade até agosto de 2022, com possibilidade de extensão para até 2024. A assembleia será realizada na porta da fábrica hoje às 15 horas. A fábrica tem cerca de 3.000 funcionários diretos e atualmente produz o Gol, Voyage e Up. A Volkswagen informou em nota que está empenhada em ampliar seus investimentos no Brasil a partir de 2020, quando se encerra o ciclo de 7 bilhões de reais já anunciados. E ainda falando sobre empresas automobilísticas, a Ford anunciou ontem o fechamento da fábrica de São Bernardo e a saída total do mercado de caminhões da América do Sul. Os veículos Cargo, F4000, F350 e Fiesta não vão ser mais produzidos e serão comercializados até o final dos estoques. De acordo com a marca, a medida foi tomada após a busca de várias alternativas para manter a competitividade no mercado e que os crescentes custos com itens regulatórios teriam tornado inviável manter um negócio lucrativo e sustentável. Além do fechamento da unidade, estão medidas como redução de 20% dos funcionários na América do Sul e o fortalecimento da linha de SUVs e picapes. A Ford disse que ainda não mensurou a quantidade de funcionários afetados pelo encerramento das atividades, mas que haverá muitos impactos. Na unidade trabalham cerca de 3.000 pessoas de diversos outros setores. Doutor Sebastião, o senhor estava comentando até um pouco antes aqui da gente começar que esse posicionamento é uma coisa séria que a gente tem que prestar muito bem atenção nessa dança que está acontecendo aí com as montadoras também, né? A indústria automobilística do mundo está se reinventando, está tentando avaliar o caminho que ela vai seguir por causa da questão do carro elétrico. Do ponto de vista de mercado, a Ford já havia anunciado nos Estados Unidos que ia parar de fazer sedãs, tipo Fusion e tal, porque a tendência do consumidor é comprar o SUV, que é esse carro maior, mais quadradinho, mais imitando um Jeep e tal. A recessão no Brasil, com certeza, impactou muito todas elas, né, porque houve uma queda muito grande de vendas. A Ford nunca foi muito bem no mercado de caminhões no Brasil, que era dominado pela Mercedes nos pequenos e médios, e nos pesados era a Volvo, Scania, e a Volkswagen acabou conseguindo entrar nesse mercado com a fábrica dela de Resende e produzir um produto que está tendo boa
aceitação. Mas a Mercedes, por exemplo, agora já está entrando também com caminhão elétrico. A partir de agora de 2019, 2020, ela já vai ter um modelo elétrico à venda no Brasil, que é para você poder usar nos grandes centros urbanos. São Paulo tem muita restrição com entrada de caminhão durante o horário comercial. O carro elétrico provavelmente vai ser liberado. Mas o fato concreto é que há uma mudança no mercado mundial, né? Na tendência do consumidor. A Ford alega que vem tendo prejuízo desde 2013, tá certo? E esse acordo da Volkswagen também me parece que vai ser uma coisa boa para os trabalhadores, que a Volkswagen justamente está querendo fazer um SUV, né, mais barato, na faixa de 80 mil, 70 mil, porque esse mercado de SUV é o que mais cresce realmente. Né? E os sindicatos também têm que acompanhar essa mudança, Tem né? que acompanhar a mudança. Eu acho que qualquer acordo que você garante uma estabilidade de 3 anos é um excelente acordo. E mostra também que a empresa está com a perspectiva de melhora, né? Que é muito bom para todo mundo. Não tem dúvida e gera sempre uma tensão aí para o trabalhador e para todos nós. Mas vamos de tempo. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira será um dia de bastante variação de nebulosidade. O céu aí durante todo o dia vai variar entre parcialmente nublado e nublado. Mas em alguns momentos o sol vai aparecer entre as nuvens. E esses momentos é que vão fazer aí a temperatura se elevar um pouco mais. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 30 graus. Na capital paulista e no litoral norte ficaremos com 29 e na Serra da Mantiqueira com 20 graus. No final da tarde podemos ter sim aquelas pancadas de chuvas isoladas com intensidade moderada, acompanhadas de raios e rajadas de vento, mas devem ser pancadas de rápida duração, né? O restante da semana, né, tanto a quinta quanto a sexta, a instabilidade vai ser maior. Isso por conta de uma configuração atmosférica que nós chamamos de cavado. Ela está em médios e altos níveis da atmosfera e poderá provocar, sim, a formação de nuvens mais intensas. E podemos ter, ao longo de todo o dia, pancadas de chuva de intensidade moderada, ocasionalmente forte, sendo que essas possibilidades são maiores no período da tarde. É muito importante ficarmos atentos com as consequências que essa chuva poderá causar, né? Como queda de árvores, deslizamentos e também aos alagamentos. Só resumindo, hoje, pancadas mais rápidas com intensidade moderada, amanhã e sexta, aí sim, mais intensidade na chuva e a atenção também precisa ser um pouco maior. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, vamos ver como é que fica o tempo aí para o final de semana. Não promete muito, não. Quero que você preste muita atenção nessa próxima notícia que eu vou ler, principalmente no final os números. Veja que interessante e que triste, talvez. No último final de semana foi realizada em Ilhabela a Operação Praia Limpa. Ação para conscientização e retirada de lixo do oceano, com distribuição de folders educacionais, sacolas retornáveis ecológicas, além de mergulhos para a retirada de resíduos submarinos e limpeza de costeiras e pieres. A equipe que fazia a operação encontrou 2 tartarugas na praia, uma morta e outra debilitada que morreu dias depois. A que já estava morta é da espécie conhecida como tartaruga gigante, a maior espécie de tartaruga marinha. No mar foram encontrados materiais como vasos sanitários, pneus, ventilador, plástico, garrafas de vidro, madeira, lixo orgânico e muito mais, né? Ao todo, foram retirados 170 quilos de lixo. Todos os resíduos retirados são registrados, pesados e destinados ao aterro municipal de Ilhabela. Nós temos aqui um comentário rápido. Nós temos um caminho muito longo a seguir ainda, antes de o que todo mundo fala de conscientização. Olha, numa ação até que não foi tão grande, tiram 170 quilos de lixo
com essas coisas, vaso sanitário, deve ter achado sofá lá também. Bom, o interessante é como é que a pessoa consegue levar isso para o mar, né? Exatamente. Quer dizer, é trabalhoso também. trabalhoso, Né? Não é uma coisa dá que você trabalho estava passeando na praia e resolveu jogar, né? Mas o fato é que agora está havendo um movimento muito interessante. Outro dia eu estava na praia com a minha mulher, ela começou a catar as coisas na praia. Eu falei, pô, que diferença vai fazer e tal? Eu falei, se todo mundo que for para a praia, está tendo esse movimento agora, né? De cada um que vai para a praia recolha o que encontrar pela frente. Se todo mundo que vai para a praia sair recolhendo as coisas que encontra, já vai ser uma grande contribuição. Não tem a menor dúvida. É só a prefeitura dos locais colocar uma lixeira para que a gente possa... Que também tem esse problema. Que a gente possa pegar o que a gente coletou e pôr numa lixeira. Na Operação Verão, normalmente, o governo do estado fazia, não sei se ainda faz, ele distribuía, inclusive, sacolinhas Exatamente. descartáveis para você poder recolher o seu próprio lixo. E eu tenho esse hábito já há muitos anos. Né? Eu vou muito ao Rio, que eu tenho família lá. Então a gente sempre ia para a praia, continua indo para a praia e leva um sacolinha e vai recolhendo. Para você pegar aquela embalagem do Biscoito Globo Do e pôr lá Biscoito dentro. Globo, né? exatamente. É isso? Biscoito Globo, exatamente. Do chamate, do chamate lá que vende esses barris prateados que ainda existe, viu? Ainda continua circulando. Mas o fato é que se cada um fizer um pouquinho, já melhora bem. Mas, como você disse, é um trabalho muito grande. Muito grande, mas... Eu acho que as crianças vão tomar a frente disso, porque estão atentas as crianças, viu? Os meus filhos foram educados na escola pública aqui em São José, né? E eles tiveram, desde o começo, esse tipo de preocupação e continuam tendo como adultos, né? Não, mas fica a dica aqui, isso que o doutor Sebastião falou é muito importante. Se cada um, primeiro, não sujar, e se for à praia tirar alguma coisa, já ajuda até a prefeitura colocar as lixeiras e até a gente ter uma conscientização melhor e de verdade do que a gente espera e quer para esse planeta. Ainda em Ilhabela, a Câmara Municipal aprovou por 6 votos a 3 a abertura de uma comissão especial de inquérito que vai apurar um suposto pagamento de mais de R$600 mil por um evento que não aconteceu. A Prefeitura afirma que disponibilizou a documentação que comprova os atos administrativos desse processo ao Legislativo e aos cidadãos. Tá? E o vereador Maninho, 100%, vai depor ao lado de seus advogados na comissão processante aberta pela Câmara de São José dos Campos para investigar uma acusação de cobrança de pedágio a um de seus ex-assessores. Maninho nega todas as acusações. E aqui uma notícia da tragédia no Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio de Janeiro anunciaram que o Flamengo se recusou a fechar o acordo de reparação para as vítimas do incêndio que ocorreu no alojamento da equipe de base no Ninho do Urubu, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a instituição, a recusa do acordo foi informada por meio de ligação telefônica na tarde de terça-feira. Conforme a nota divulgada pela imprensa, não houve consenso nas negociações para fechar os valores das indenizações e eventuais pensões. Abre aspas. Os valores apresentados pelo clube estão além daquilo que as instituições entendem como minimamente razoável diante da enorme perda das famílias e demais envolvidos. Fecha aspas, indicou o comunicado. Em nota, a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho informam que o caso vai ser definido na Justiça e que hoje os parentes dos jogadores serão atendidos pela Defensoria Pública para que sejam orientados sobre as medidas possíveis. E a gente vê um contraste com o Brumadinho, né? Porque a Vale, ao contrário, né? Que não é uma empresa popular, como é o Flamengo, né? Popular no sentido de ser conhecida e popular no sentido de ser do povo, né? A Vale está querendo fazer tudo extrajudicialmente. Ela quer fazer todos os acordos possíveis sem ter que recorrer à justiça, porque, na verdade, se você faz um acordo sem recorrer à justiça, significa que as partes chegaram a um acordo e que está todo mundo satisfeito. Porque são situações que não têm preço, né?
Como é que você vai avaliar a perda de um filho de 15 anos? Quer dizer, é um negócio absurdo um negócio desse, né? Não tem dinheiro que paga um negócio desse, né? Mas o fato concreto é que o Flamengo tinha que ter uma postura mais aberta, né? Para chegar a sentar. O problema é a postura, né? Até porque, Glauco, não é tanta gente, né? Quer dizer, Brumadinho são 400 pessoas que estão esperadas aí, 300 e poucos, mas lá são 10, né? Quer dizer, 13 com os feridos. Então, a postura do Flamengo está ruim, né? Quer dizer, pega mal um clube popular como ele, popular nacionalmente, não ter essa imagem de acolher realmente as pessoas que foram prejudicadas. Né? Muito triste, muito triste. Mas vamos de esportes. O vôlei. Em busca da 9ª vitória seguida, o vôlei Taubaté visita hoje à noite o Sesc do Rio de Janeiro, às 20 horas, pela 18ª rodada da primeira fase da Superliga Nacional. Com 14 vitórias e apenas 3 derrotas, até o momento, os taubateanos ocupam o 3º lugar na classificação geral. Caso vença, o time carioca e o SESI SP, que joga no mesmo horário, perca para o Minas, os taubateanos podem assumir a vice-liderança do torneio nacional. No primeiro turno, no ginásio do Abaeté, os taubateanos venceram os cariocas em jogo equilibrado, decidido apenas no tie-break. Nós vamos acabar com uma notícia aqui, eu vou ter que pedir a sua participação aqui, hein? Não, eu acho que é você mesmo, né? Não, eu sei, não, mas é bem legal, porque ontem nós tivemos a Superlua. Você chegou a ver? Não cheguei a ver, não. Eu vi, já não estava tão super, mas estava bem grande. Não estava tão super, mas a lua boa. Nós tivemos, porque apareceu 10% maior do que uma lua cheia convencional. Ontem ela esteve a apenas 356.700 quilômetros de distância. Logo ali, da Terra. Essa foi a segunda vez que o fenômeno aconteceu em 2019. A primeira oportunidade foi vista no dia 20 de janeiro e a próxima ocorrerá em março somente. Em março a gente vai ver. Comentário. Eu estava ouvindo a CBN ontem, e aí a moça perguntou para a meteorologista, né? Por que ocorria a superlua? E a meteorologista disse que não sabia. Puxa, eu achei meio esquisito, né? Que eu não saiba, que a gente não saiba, tudo bem, mas o meteorologista não saber. Pensando pelo lado positivo, ainda bem que ela foi honesta, né? Foi honesta, é verdade. Pronto, não sei. Não enrolou, né? Não enrolou. A gente vai terminando o Abre Aspas de hoje e eu quero agradecer aqui aos internautas que nos deram um bom dia, participaram aqui também. O Maurinho Júnior Almeida, a Gardênia Ribeiro e a Eugênia Minicucci. Tá? A todos vocês, muito obrigado. Lembrando que todos os dias nós estamos ao vivo e é essa realmente a intenção. Ser um canal de conexão ao vivo com você para que você participe e interaja conosco. Eu agradeço a presença do Dr. Sebastião Domingues. Obrigado. Eu tenho vários pacientes dessa família Minicucci, viu? É mesmo? Interessante. Poxa, então, e mais uma vez, obrigado pela família Minicucci, pelo apoio aqui a nós, ao doutor Sebastião aí também, né? Zé, um bom dia para você também, a todos vocês que nos acompanharam hoje. Até amanhã, a partir das 9 horas, com mais um Abre Aspas. Ótima quarta-feira a todos vocês.